Na aula 9 de modelagem matemática, nós vamos estudar o método de Ford-Walford, que é destinado a determinar o valor assintótico quando um conjunto de pontos tende à estabilidade. Nós começamos supondo um conjunto de pontos do tipo xi, yi, com a propriedade de que os valores de yi convergem quando o xi cresce, ou seja, existe uma tendência de estabilidade dos dados. Já que existe essa tendência de estabilidade, significa que deve existir um número real representado por y asterisco, tal que o limite dos valores da sequência yi, quando o x aumenta cada vez mais, é esse valor y asterisco. Esse valor é geralmente chamado de valor assintótico, valor de equilíbrio ou valor de estabilidade. É também comum ser representado por ymax, de valor máximo de y, ou de y infinito, indicando o valor de tendência quando o x tende a infinito. O método é destinado a determinar o valor aproximado do valor assintótico por um ajuste de pontos do tipo yi e yi mais 1, por uma função específica. Aqui nós vamos utilizar um ajuste linear. Mas como fazer isso? Primeiro, nós determinamos um ajuste linear do tipo yi mais 1 igual a ayi mais b, ou seja, um ajuste linear para pontos do tipo y mais 1. Em seguida, como a sequência é convergente, significa que para valores suficientemente grandes de xi, nós podemos considerar que os valores de y mais 1 e de yi são cada vez mais próximos do valor assintótico. E como os valores são muito próximos, nós vamos substituir y mais 1 e yi lá no ajuste linear obtido pelo valor assintótico y asterisco. Em seguida, a equação com essa substituição feita pode ser resolvida e o valor de y asterisco é determinado. Vamos resolver esse exemplo para ilustrar a aplicação do método. A tabela apresenta os dados relativos à altura de uma árvore, são os dados yi, em metros, em função do tempo de vida dessas árvores, xi, em anos. Temos aqui a tabela, os valores de xi e os valores de yi. Agora, colocando esses pontos no gráfico de dispersão, nós obtemos esse gráfico. Visualmente, nós percebemos que à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam, porém, eles estão tendendo a uma estabilidade, pelo menos visualmente. Considerando, então, que a altura das árvores tende à estabilidade, nós vamos utilizar o método de Ford-Walford para estimar o valor de estabilidade para essa árvore, ou seja, qual que é a altura máxima que essa árvore pode atingir. Nós vamos verificar isso, como temos que fazer um ajuste linear, no Excel. Aqui no Excel, eu já coloquei os dados da tabela. Lembrando que nós vamos fazer o ajuste para os valores de yi e yi mais 1, então não utilizaremos os dados para xi. Queremos um ajuste linear para pontos do tipo yi e yi mais 1. Então nós precisamos colocar aqui na frente desse yi o yi mais 1, que é o próximo valor de y. Então, o próximo valor depois de 2,17 é 2,25, então ele tem que estar aqui. O próximo valor depois de 2,25 é 2,33, então ele tem que estar aqui. E assim sucessivamente. Então, na prática, o que a gente pode fazer é copiar todos esses valores, com exceção do primeiro, Ctrl C, seleciono a primeira célula e vou até a penúltima e colo o que foi copiado. Percebo então que na frente do 2,17 tem o próximo valor de y. Na frente do 2,25 tem o próximo valor logo após 2,25 e assim sucessivamente. Agora nós vamos simplesmente selecionar essas duas colunas e determinar o ajuste linear. O ajuste linear já está selecionado. Vamos então exibir a equação do gráfico. Eu vou aumentá-la aqui. Vamos lembrar
que aqui é y e mais 1. E aqui não é x, são os valores de y e. Então, a reta que ajusta os pontos do tipo y mais 1 é essa aqui. Voltando para a apresentação, pessoal, nós determinamos um ajuste linear para pontos do tipo y mais 1, encontramos esse ajuste. Agora, vamos lembrar que nós vamos considerar que o valor assintótico é igual a y e também igual a y mais 1, já que tendemos à estabilidade. Sabemos que eles são aproximadamente iguais e substituímos um pelo outro. Obtemos esse resultado na substituição e agora resolvemos a equação linear para encontrar y asterisco e vamos obter que y asterisco, o valor assintótico ou valor de estabilidade, é aproximadamente 3,52 metros. Ou seja, a altura da árvore tende ao valor de 3,52 metros com o passar do tempo. Aqui, para ilustrar, eu coloquei o gráfico de dispersão dos pontos que foram utilizados e aqui o valor assintótico. Então, percebam que à medida que os valores de x vão aumentando, então, quanto mais velha for a árvore, existe essa tendência de estabilidade. Uma observação importante é que quando existe essa tendência de estabilidade, mas o conjunto de pontos indicam mudança de concavidade, como aqui, percebam, eu tenho aqui a curva voltada com concavidade voltada para cima, e a partir desse ponto, que é o ponto de inflexão, ela passa a ter a concavidade voltada para baixo. Quando isso acontecer, não é indicado utilizar todos os dados para encontrar o y asterisco, mas sim aqueles que estão após o ponto de inflexão, porque é a partir do ponto de inflexão que essa tendência de estabilidade começa a se desenhar. Quando a quantidade de pontos após o ponto de inflexão não for suficiente, forem poucos pontos, significa que o método não é adequado. Então, é necessário utilizar um outro método para determinação desse valor de estabilidade, ok? Pessoal, era isso que eu queria comentar na aula de hoje. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês para a próxima aula.